É isso aí, boa noite. Falar sobre um texto do Milton Friedman, que é um economista, sobre o título, né? Ele já diz alguma coisa sobre o livro, Capitalismo e Liberdade, então a gente vê que há uma mistura entre aspectos econômicos e políticos, né? Mas é um texto que vai nos permitir ver que existe um entrincheiramento, existe uma sobreposição entre essas duas liberdades, né? Tanto a questão dele ser um liberal, né? Não se trata de um texto libertário, mas também existe essa característica econômica de mercado livre, né? Sustentada pelos esses economistas que são a favor de uma não intervenção governamental, ou ainda, melhor dizendo, alguma intervenção desde que seja no limite do aceitável. Nesse dia, eu estou decidindo, a partir de um insight que eu tive, na realidade foi de uma coisa que eu vi sobre a escolha de camisas, né? Falaram que a escolha se você definir uma cor e usar, a melhor coisa que tem, porque você não vai ficar se preocupando em de querer não repetir coisa e tal. E aí, né, estou pensando em adotar a camisa preta como um uniforme de vídeo, né? Porque é mais fácil, não perde tempo, eu posso usar a camisa de ontem e ninguém vai falar nada. Enfim, aquelas críticas que vocês não tem nada que ficar criticando e também não tem nada que ficar ouvindo. Então, fazendo uma introdução aqui do texto, sem começar pelo capítulo 1, ele vai querer lacrar logo com a frase da posse do Kennedy, no discurso da posse dele, quando ele falou: não pergunte o que a pátria pode fazer por você, mas o que você pode fazer por essa pátria. Ele vai argumentar que nenhuma dessas metades dessas frases, dessas duas frases, né, dessas duas partes, seja digna de ideais de homens livres, sobretudo os homens livres americanos, né? Porque a gente pode analisar ela de duas, na primeira metade, né? O que a sua pátria pode fazer por você, né? Não pergunte o que a sua pátria pode fazer por você. Essa frase, segundo ele, paternalista, implica que o governo seria protetor do cidadão, e o cidadão seria o seu tutelado. E constitui, de fato, uma visão que é contrária à crença do próprio homem livre, que tem responsabilidade sobre o próprio destino. E a segunda metade da frase, pior ainda: o que você pode fazer para sua pátria, ela é uma frase, segundo ele, organicista, que implica o governo é um senhor, uma entidade soberana, suprema, e o cidadão seria um servo ou seu adorador, né? Isso para um homem livre seria inconcebível, porque para ele, segundo para um homem livre, a pátria seria um conjunto de indivíduos que vão se compor, e não uma pátria estaria acima deles, né? É uma questão que ele considera. Então, nem o governo seria algo soberano e a gente, todo mundo, os homens livres, estariam no mesmo patamar, né? Então, dessa forma, esse embargo do homem livre, ter essa questão de um comportamento baseado também em tradições, tradições comuns, heranças de respeito mútuo, né? O homem livre, ele vai considerar o governo como um veículo, um meio, instrumento que vai ser utilizado para atingir algum fim, no caso seria as liberdades, e não algum distribuidor de favores, né? E aí ele vai propor duas novas perguntas para esse discurso, né? A primeira delas seria: o que os meus compatriotas poderiam fazer por meio de um governo? Isso como é que o governo poderia viabilizar as nossas ações de forma que poderia até servir de facilitador para um livre mercado. E a segunda pergunta posta seria: o que fazer então, já que a gente aceita ter um governo, para impedir que esse governo se vire um Frankenstein e destrua
a nossa liberdade que nós com tanto custo estabelecemos, né? Enquanto a primeira pergunta ela vai propor uns caminhos, né, para ajudar os indivíduos a tomar suas responsabilidades, suas decisões e alcançar os seus propósitos e objetivos diversos, né, e proteger acima de tudo a liberdade que eles tanto zelam. A segunda pergunta vai colocar justamente um freio nesse governo que eventualmente poderá cometer alguns abusos, né? Desde nessa introdução, ainda ele coloca alguns preceitos que ele vai desenvolver ao longo do livro, mas essa introdução ela é perfeita, assim, ela é curta e ela é um grande resumo, uma sinopse do livro. É para quem não é um economista, mas quer saber do que o livro se trata. Alguns capítulos, né, pelo menos no capítulo 5, que é o que eu li, também, eu li o capítulo 1, 2 e 5, e a introdução. Ele dá uma aprofundada, na realidade não é nem aprofundada, porque ele trata de termos econômicos leves, assim, então mas para uma aula de direito isso é bastante, já tem alguns incômodos, né? Então, dois preceitos que, que vão ser apresentados na Constituição vão dar as respostas que podem servir para justificar a liberdade que é tanto preservada nos Estados Unidos, embora na prática podem ser de algumas formas violadas. O primeiro preceito é que o governo deve ser algo limitado, sendo que as principais funções seria para preservar a lei, a ordem, reforçar os contratos privados, veja, a questão do liberalismo clássico aqui, e proteger também a liberdade dos inimigos externos e contra até algum movimento de segregação interna, né? E também um dos papéis desse governo limitado, né, e bem marcado seria promover e viabilizar a questão dos mercados competitivos. Além dessa função, o Friedman vai dizer que também o governo pode atuar ele pode atuar de forma em alguns mercados, o setor privado pode não ser tão eficiente e o governo pode, de certa forma, contribuir e atuar dentro desses mercados em que seria mais dispendioso para o setor privado, né? Então ele atua avocando essa função, e aí a gente vê isso em serviços públicos pesados, né? Saneamento, iluminação pública, metrô, enfim, alguns serviços que são bastante pesados, às vezes para a iniciativa privada não atenderia, a iniciativa privada seria muito custoso, e aí ele atua dentro desses serviços, né? Mas essa função, ele ressalva que tem que ser vista com muito cuidado, porque pode representar um perigo, né? Ele ressalta que apesar realmente de ser inevitável o governo atuar nesse sentido, né? E aí justamente, por exemplo, nessa questão da prestação de serviços públicos de saneamento em determinadas regiões, é preciso aqui que haja uma boa e clara quantidade de vantagens, né? Veja uma ótica utilitária aí, antes de colocar em prática. Então vamos analisar se isso realmente vai compensar, né, as vantagens. O segundo preceito a ser respeitado é que deve o poder do governo ser de forma distribuída. E aí ele vai abranger algumas ideias, por exemplo, a ideia de votar com os pés. Se você estiver insatisfeito dentro de uma comunidade, né, por causa de alguma questão de escola, habitação, pavimentação, você pode simplesmente pegar e decidir mudar. Ele vai colocar que, realmente essa iniciativa de você mudar justamente para uma prestação de alguns serviços públicos é realmente difícil de ser tomada, né? Mas a simples possibilidade, né, essa questão de você viver
o governante ficar nessa questão de, porra, será que vão mudar, será que não, faz com que o governo já seja controlado no sentido de manter, não negligenciar determinadas questões básicas, aqui frisa-se questões básicas, né? E seja atrativo para o cidadão que você fique no lugar onde você está. E como seria isso? Preservando a liberdade, né? Além disso, ele vai falar da questão dos padrões impostos pelo governo central. E aqui ele faz uma viagem aqui, fala que os grandes avanços da civilização na arquitetura, pintura, na ciência, literatura, vieram de governos descentralizados, né? Ele vai dar exemplos de Newton, Shakespeare, McCormick, Henry Ford, Jane Addams, de pessoas que abriram fronteiras de conhecimento, de compreensão humana, seja de qualquer dessas vertentes, na literatura, poesia, artes, ciência. Nenhum desses amigos aqui, esses companheiros, fez isso com base em diretivas governamentais, né? Não havia nada, nenhum briefing que eles pegaram em algum concurso, abriu um edital de concurso aí, e eles desejavam concorrer para isso e proporam lá ideias geniais, né? Não, isso não existe, isso é inerente à criatividade humana. E aqui há essa imposição de padrões uniformes pelo governo, né, central, e aqui ele dá exemplos de habitação, vestuário, nutrição, pode melhorar o nível de muitos indivíduos, mas melhorar o nível, né, de qualidade de vida de muitos indivíduos, né, a depender do caso. Mas durante esse processo, o progresso vai ser substituído pela estagnação. Ainda sobre esse preceito do dever de descentralizar, né, ele vai colocar aqui as duas faces da centralização, né, que uma grande dificuldade de evitar o fortalecimento do governo federal é a atração de centralização de muitos dos seus proponentes, né, e aí a gente vê a exacerbada catálogo de competências que uma federação possui, né, que uma unidade central, né, uma união federal possui. E isso vai permitir com que esses representantes que lá estão no legislativo legislem de modo mais efetivo de inúmeros programas, né, e vão achar que estão cada vez mais com poder e de definir assim o que é interesse público ou não, né. Quer isso esteja impactando, né, os mecanismos de transferência de renda privada de transferência dos mais ricos para os mais pobres, enfim. Ele vai achar que é de interesse público fazer uma redistribuição, uma reforma agrária, e vai lá, assina a caneta lá, coloca o gado para trabalhar e desapropria terras em prol de movimentos sem terra, por exemplo. E, enfim, isso é perigoso quando não existe um debate, né? Se realmente existe uma terra improdutiva, se está produtiva, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas é questão do legislador central achar que está com poder para fazer isso, porque isso realmente é de interesse público. Mas e se não for de interesse público, né? E se com essa questão da desapropriação, né, de uma reforma agrária, você vai desempregar, né, muitos trabalhadores em determinados locais, né, que estavam lá colhendo, cultivando, né, em prol de uma redistribuição desordenada de terra. Enfim, é a questão mesmo aqui que eu queria abordar da centralização desse poder legiferante em uma pessoa só, né, que é perigosa, né, porque essa moeda da centralização tem duas faces, né, o poder que tem esse legislador para fazer as coisas certas, terá também para fazer as coisas erradas, né? E quando vem a questão da corrupção, isso ainda fica de uma maneira muito mais acentuada, né? Vou dar uma pausa aqui
Eu acho que eu vou dividir esse vídeo em 3 blocos.